Hoje a gente vai desvendar um dos milagres, olha, mais curiosos e até estranhos de toda a Bíblia. É uma história bem curtinha, mas que é cheia de mistério e, claro, de um poder impressionante. A pergunta que guia a nossa conversa é quase inacreditável, né? O que pode acontecer quando um corpo já sem vida simplesmente encosta nos ossos de um profeta que já morreu há tempos? Pois é, a resposta para isso é o centro da nossa análise de hoje. Então, vamos lá. Vamos mergulhar fundo numa história bem bizarra, contada em só 2 versículos do livro de 2 Reis. É uma passagem que a gente lê num piscar de olhos, mas o impacto dela é enorme. A cena é chocante, para dizer o mínimo. Imagina só, um homem morto que foi jogado às pressas num túmulo, de repente volta à vida, instantaneamente. Mas como assim? Como é que isso aconteceu? Para entender, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Porque para a gente realmente captar a dimensão desse milagre, primeiro a gente tem que entender quem eram as pessoas envolvidas e, principalmente, o clima de medo constante que dominava aquela região naquela época. E o nosso personagem central, mesmo depois de morto, é Eliseu. Ele não era qualquer um. Foi um dos profetas mais importantes de Israel, o sucessor do famoso profeta Elias, ou seja, uma figura de um poder espiritual imenso. E para ter uma ideia do legado dele, é bom lembrar que em vida o poder de Eliseu era notório. Ele multiplicou o azeite de uma viúva, purificou águas que não eram potáveis, curou um comandante sírio da lepra e, olha só que importante, ele até ressuscitou o filho de uma mulher. A fama dele era gigante e com razão. Mas como acontece com todo mundo, depois de uma vida longa de serviço, Eliseu adoeceu, morreu e foi sepultado. A Bíblia conta isso de forma bem simples. E é exatamente aqui que o palco, para o nosso evento totalmente inesperado, começa a ser montado. O cenário da época era tenso. Grupos de saqueadores de Moabe, os Moabitas, invadiam Israel com frequência, principalmente no começo do ano. Era um tempo de muita instabilidade, de medo constante para a população local. E é esse clima de perigo que nos leva direto para um enterro que não saiu como planejado. Um funeral que foi interrompido pelo pânico total. Então, vamos visualizar a sequência do pânico. Um grupo de israelitas está no meio de um funeral. De repente, eles avistam um bando de invasores se aproximando. Bate o desespero. Sem tempo para a cerimônia, sem tempo para nada, eles simplesmente jogam o corpo no túmulo mais perto que encontram. E qual era esse túmulo? Por um acaso do destino, era o de Eliseu. E naquele exato momento, naquele instante em que aquele corpo sem vida tocou os ossos do profeta que já tinha morrido há um bom tempo, o inacreditável aconteceu. O texto bíblico é super direto e poderoso. Ao tocar os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou. Simples assim. Um toque acidental e a vida voltou na hora. Isso nos faz parar para pensar. O que exatamente torna essa história tão única, tão surpreendente, se a gente comparar com outras narrativas de milagres? Vamos fazer uma comparação rápida. Os milagres que a gente costuma ver são feitos por uma pessoa viva, né? Geralmente, depois de uma oração, um ritual. Agora, aqui, o milagre é feito pelos ossos de um profeta morto e acontece por um toque totalmente acidental. Não teve intenção nenhuma. E a rapidez com que tudo é contado é impressionante. Todo esse evento milagroso é descrito em um único versículo. Só um. É um dos relatos mais curtos e, com certeza, mais misteriosos das Escrituras. Resumindo então, o que faz essa história ser tão especial? O milagre é póstumo, ou seja, acontece depois da morte. Ninguém pediu, ninguém orou por ele. E para completar, ele acontece sem um propósito claro ou imediato. É um evento meio solto, sabe? Profundamente enigmático. Mas o que essa história quer dizer no nível mais profundo? Qual é a mensagem por trás disso tudo sobre o poder divino e sobre o legado de uma vida? A interpretação principal é que o poder de Deus simplesmente não está limitado, nem pelo tempo, nem pelas circunstâncias e, o mais incrível, nem pela barreira da morte. A morte do profeta não significou o fim da ação de Deus através dele. E essa ideia se conecta muito bem com uma interpretação da tradição judaica que diz que a influência espiritual de uma vida que foi dedicada a Deus continua a ecoar, a ter efeito, mesmo muito depois que a pessoa se foi. Em essência, o que essa história mostra é que o legado de Eliseu foi algo tão poderoso, tão marcante, que até os restos mortais dele, seus ossos, ainda podiam servir como um canal para o poder divino. Foi um último e totalmente inesperado milagre. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir.
Uma ideia que vai bem além da história em si. Até onde, de verdade, pode ir a influência de uma vida que foi dedicada a um propósito maior. É algo para se pensar.